Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sob o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a igreja celebra hoje uma das festas mais importantes do ano cristão. Essa festa que o nosso povo chama simplesmente de Festa de Reis, mas cujo nome bonito é Festa da Epifania do Senhor. Talvez essa palavrinha que dá nome à festa, Epifania, ajude a gente a entender um pouquinho melhor o que Deus deseja de nós nesse ano de 2008, cada dia. Talvez o nome dessa festa, Epifania, ajude a gente a mudar algumas coisinhas para melhor na nossa vida. A palavrinha Epifania, como vocês já estão craques de saber, é uma palavrinha que vem do grego. Uma palavrinha que junta outras duas menores. Epi é uma palavrinha, fania é outra. Fania quer dizer mostrar, colocar diante dos olhos. Epi, ao redor. Epifania é mostrar algo para quem está ao redor. Epifania é colocar algo diante dos olhos de quem está ao redor. Quando nós celebramos a festa da Epifania do Senhor, nós estamos celebrando o dia em que Jesus, o nosso Salvador, revelou de dentro dele, transbordando ao seu redor, a presença de Deus, que ele carregava dentro dele desde o ventre de sua mãe. Essa presença de Deus, Cristo manifestou a todos os que estavam ao redor, inclusive as nações distantes que vieram buscá-lo. Epifania quer dizer mostrar algo que estava escondido a quem está ao redor. Epifania do Senhor é a festa em que nós celebramos o Cristo, ainda menino,
que mostra aos magos que vieram das nações ao redor a sua divindade que estava escondida, que ele carregava com ele desde o ventre de Maria. Epifania significa isso. Queridos, todos nós realizamos, todos nós fazemos epifanias todo o tempo. O que eu quero dizer com isso? Todos nós mostramos para quem está ao nosso redor o tempo todo aquilo que nós carregamos conosco. O que está escondido em nós, o que nós carregamos dentro de nós, de uma maneira ou de outra, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelo nosso jeitão de ser, nós mostramos para quem está ao nosso redor. A Bíblia diz que quando os magos chegaram do Oriente e viram aquele menino, e conheceram naquele menino a presença de Deus, o coração deles se encheu de alegria, e eles deram ao menino os seus melhores presentes. Jesus, desde a infância, transbordou ao redor dele a presença de Deus, que salva, que dá alegria. Todos aqueles que se colocavam ao redor de Jesus experimentavam um clima diferente. Deus está aqui, a gente está chegando pertinho de Deus e o coração se acende. E quem chega pertinho de Deus dá o seu melhor para Deus. Foi assim com os magos do Oriente. Sabe, irmãos, como seria bom se nesse ano de 2008 nós fôssemos para quem está ao nosso redor uma epifania, uma mostrinha desse Deus vivo que a gente carrega aqui dentro da gente também. Eu não sei o que a gente anda mostrando para a galera que está ao nosso redor. E mostrar o que a gente tem aqui dentro, por mais que a gente tente fantasiar e fingir algo melhor do que é, chega uma hora que a gente se trai. Não adianta. Acaba saindo. E quando fui ver, já falei. Uma coisa é o que a gente fala com a boca, outra coisa é o que a gente fala com as mãos, com os pés e com os olhos. E olha, segredo de psicólogo por correspondência. Quando uma pessoa estiver falando com você, preste atenção no que ela diz, mas olhe para as mãos, olhe para os pés, olhe nos olhos. Você vai ver muito mais coisa do que as palavras dizem. Não adianta, queridos, a gente pode até tentar vender um peixe melhor, mas a gente acaba colocando para fora, a gente acaba mostrando para quem está ao redor o que a gente traz aqui dentro. Diga bem isso quem convive com a gente, não é assim? Quem convive com a gente sabe que tem horas em que a gente não consegue enganar, tem horas em que o que está aqui dentro, bluf, vem para fora. Irmãos, a gente tem mostrado tanta coisa que a gente carrega aqui dentro que não vale a pena. A gente tem que fazer uma limpeza aqui no coração. O que tem que ficar para trás, fica para trás. Aprendemos alguma coisa com isso? Maravilha. Fica com a lição e esquece o problema. Deixa lá atrás. Olha para frente. A gente precisa aprender a não deixar os problemas que a gente tem contaminarem a vida inteira da gente. Porque senão a gente vai espalhar ao redor da gente uma visão tão negativa, tão pessimista de tudo. A gente vai acabar dando o que a gente está guardando aqui dentro. Existem problemas que quando a gente passa por eles, eles correm o risco de contaminar tudo na nossa vida. O problema é isso. Mas ele vai como um vírus entrando em todo o resto. E daqui a pouco a gente está reclamando de tudo, reparando o pior em tudo por causa de um problema. E se a gente não presta atenção nisso e não tenta dar uma melhoradinha nisso, daqui a pouco o pessoal está até evitando ficar do nosso lado. O pessoal para 2 minutinhos do nosso lado, daqui a pouco começa, olha, deixa a panela no fogo, até mais, deixa eu ir lá, porque tem que desligar o fogão, senão vai pegar fogo na casa, a panela de pressão vai explodir, alguma coisa. O pessoal arranja uma desculpa para não ficar muito perto, porque a gente se tornou pessimista, vê sempre o pior em tudo, em todos. Não tem quem aguente. A gente precisa aprender a lidar com os problemas sem permitir que eles contaminem tudo, queridos. Senão parece que o problema ficou maior do que a gente. Nós temos problemas, não são os problemas que nos têm. E a gente precisa aprender a lidar com eles de uma maneira melhor,
Caso contrário, aqui dentro o negócio vai ficando esquisito, azedo, negativo, pessimista, e ninguém aguenta ficar muito tempo perto da gente. Queridos, o que a gente tem mostrado para quem está ao nosso redor? Às vezes a gente quer que as coisas mudem de fora para dentro, e depois de um tempo a gente vê que elas não estão mudando. Chegou a hora da gente pensar o que tem que começar a mudar aqui. O clima ao redor da gente, muito dele quem faz é a gente, por aquilo que a gente mostra para as pessoas. Agora, para a gente mudar o que a gente mostra, a gente primeiro tem que mudar alguma coisa dentro. A gente mostra o que está dentro. Jesus já dizia, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Os olhos mostram daquilo que está cheio o coração. O corpo faz aquilo que está cheio o coração. Se eu não dou uma mexidinha para melhor em nada aqui dentro, eu vou continuar mostrando algo que não é legal. E as pessoas vão começar a ficar na defensiva comigo. Mesmo as pessoas que gostam de mim. Porque eu vou criando ao meu redor um clima, é como se, sem dizer nada, eu fizesse assim o tempo inteiro. O que eu ando mostrando para a galera lá em casa? Quero evangelizar a minha família. Quero mudar a minha família para melhor. Ótimo. Bom propósito. Vamos começar então pela pessoa que melhor pode dar resultado nessa história. Você. Como é que a gente pode fazer para evangelizar de uma maneira mais legal, mais gostosa a família da gente? Eu tenho percebido que eu tenho pegado no pé do pessoal lá em casa de uma maneira complicada. Eu estou virando o chato de galocha da casa. Justo eu que vou à igreja. Então eu acho que eu tenho que dar uma melhoradinha. Porque o senhor sabe como é que é, né, pai? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sei. Sua tarefa é pegar no pé, é verdade. Mas por outro lado, existem maneiras e maneiras de pegar no pé. Quando você pega no pé dos outros de uma maneira errada, que não é legal, que machuca, ao invés de ajudar, você está mostrando ao redor que dentro de você que as coisas não estão legais. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Tem problema fora? Tem, mas tem problema dentro também. Por exemplo, ninguém aqui conhece, mas eu conheço umas pessoas que eu andei atendendo, que vieram lá da China, que são de uma capacidade destrutiva com aquilo que dizem, inacreditável. Você quer melhorar a sua família, que maravilha. Mas se você só consegue colocar limites, às vezes é preciso, chamar atenção, às vezes é preciso, de uma maneira que machuca o outro, que derruba o outro, querido, o outro tem problema, mas você também tem. Peraí, por que tanto azedume? Você só é capaz de ver o que não é legal. Tenta encontrar um fio da meada aí para dar uma animada na turma lá e não ficar o tempo inteiro. Você realmente, meu Deus, bem que minha mãe falou para não casar contigo, cara. Meu Deus, se eu tivesse ouvido minha mãe, onde é que eu fui? Olha, minha vida depois que eu casei com você, pelo amor de Deus. Não. Eu não mereço isso, não. Eu não mereço. Você só me atrapalhou. Alguém aqui já ouviu uma frasezinha desse tipo? Você só me atrapalhou? O que essa frasezinha causou dentro de você? Se alguém aqui já ouviu isso, sabe o que uma frasezinha dessa causa? Causa uma sensação de que eu estou sobrando. Isso não ajuda ninguém a melhorar. Causa uma sensação de raiva, não seja por isso, então tchau. Né? Querido, se você está dizendo uma frasezinha dessa, pode ser que haja 1000 problemas entre você, sua esposa, seu marido, sei lá quem. Agora tem muito problema de você com você também. Você está mostrando isso. Foi você que não soube dar limite. Foi você que deixou a coisa chegar ao ponto que chegou. Desculpe ser tão sincero. É você que agora precisa começar a repensar um pouquinho as coisas aí dentro. O que a gente anda mostrando para o pessoal em casa? A gente tem sido epifania de quê em casa? As pessoas em casa ou no nosso trabalho, elas se sentem mais perto de Deus quando elas chegam perto da gente? Ou elas se sentem longe de Deus porque chegaram perto da gente? A Bíblia diz que quando os magos se aproximaram de Jesus, menino, eles se sentiram tão perto de Deus que se encheram de alegria e deram os seus melhores presentes. Quando as pessoas chegam perto da gente, elas sentem um clima de alegria, de ânimo, elas se sentem colocadas para cima, elas se sentem importantes ou sobrando. Quando as pessoas chegam perto da gente, elas têm o desejo de dar o melhor delas. Porque quando a gente anima, quando a gente empolga, quando a gente... Todo mundo não, mas alguns reagem de uma maneira boa e começam a querer melhorar também. E começam a querer dar o seu melhor também. As pessoas, quando chegam perto da gente, querem dar o melhor, se sentem estimuladas.
ou se sentem sempre jogadas no chão, com o que ouvem, com as atitudes da gente? O que a gente está mostrando ao redor? O que a gente está colocando diante dos olhos das pessoas que estão ao nosso redor? Quando elas chegam perto de nós, estão chegando perto de Deus, ou parece que a gente constrói um muro rapidinho, e as pessoas não conseguem chegar perto de Deus, porque a gente parece que sabe escolher as palavras e os gestos para machucar. Querido, Jesus é a epifania da presença de Deus. Chegando perto dele, quanta gente mudou para melhor. Quanta gente que tinha uma vida toda torta, ajeitou a vida. Quanta gente que vivia travada, começou a andar. Quando as pessoas chegam perto de nós, a nossa tarefa devia ser essa, destravá-las, ajudá-las a ficar de pé. A Beata Madre Teresa de Calcutá dizia isso para as irmãs dela: irmãs, qualquer pessoa que se aproxime de nós tem que sair da nossa presença melhor do que quando chegou. Eu acho que é uma boa maneira da gente entender as coisas, né? Quando as pessoas chegarem perto da gente, vamos fazer um esforcinho para que elas saiam melhores. Um esforcinho que não é um fingimento. Eu vou tentar, porque não funciona. A gente dá aquilo que a gente tem. Para a gente poder dar algo de melhor para as pessoas, a gente tem que construir algo de melhor aqui dentro. De outro jeito não funciona. Mas como seria bom as pessoas passarem pela gente? Eu passei lá pela dona fulana lá da igreja, poxa, me deu uma animada, dona fulana, pessoa de fé. E não o contrário, né? Passei pela dona fulana, deve ir para a igreja, porque o padre deve ter que exorcizar essa mulher. Tá com capeta no corpo, não é possível. Pior de tudo é que de vez em quando a gente ouve um negócio desse. Você vive na igreja, chega em casa, causa mó fofocada, cria mó contenda entre todo mundo em casa. Minha filha, toma jeito, minha filha. Apruma essa cuca aí, porque que conversa é essa? Vem pra igreja, depois chega em casa, vai espalhar cisânia, discórdia, confusão. Toma vergonha, minha filha. Você é mulher de Deus ou é igrejeira? Oxe, pior de tudo é que essas abençoadas ainda vêm fazer fofoca na igreja. Falar do padre, vai para outro canto, pô, me larga. Mas que coisa. Que adianta ficar na igreja, fica na igreja, fica na igreja, fica na igreja, e não muda nada. E acha que todo mundo que está da porta da igreja para fora é que tem que mudar. Quem está aqui dentro é que tem o primeiro compromisso com a mudança, queridos. Senão, não acontece nada. Quando a gente começa a achar que todo mundo ao redor da gente tem que mudar para se adequar a gente, peraí, quer dizer que a única pecinha do quebra-cabeça que está certa é a sua. Todos os outros são errados. Vai ao médico, está precisando, né? Segunda coisa e última que a festa de hoje ajuda a gente a entender um pouquinho melhor. É comum a gente ver nos presépios os reis magos, cada um deles representado como de uma raça. A igreja sempre representou os magos assim, para dizer que esses homens representam todos os povos tão diferentes uns dos outros, mas que quando se aproximam de Jesus, se encontram. Os diferentes se encontram quando buscam Jesus. É a segunda lição da festa de hoje. Queridos, quanto mais perto de Jesus a gente está, mais perto a gente aprende a viver uns dos outros de uma maneira melhor. Se a gente quer aprender a conviver de uma maneira melhor, primeiro a gente precisa aprender a conviver com Jesus. Quanto mais perto eu chego dele, mais eu sei chegar perto dos outros, aprendendo a respeitar as diferenças, aprendendo a respeitar os limites, aprendendo a entender que o outro não veio do mesmo lugar que eu, ele veio de um lugar diferente, com uma história diferente, com uma cabeça diferente. Quanto mais perto eu vou chegando de Jesus de uma maneira legal, não de uma maneira protocolar, né? Eu vou à missa domingo, não perco a missa, porque se eu morrer na segunda-feira, né, eu vou para o inferno. Não, quanto mais eu me aproximo de Jesus, querendo crescer em comunhão com Ele, querendo aprender a ter um coração parecido com o dele, paciente, acolhedor, que aceita, que escuta, mais eu aprendo a chegar perto de quem está ao meu lado. Mais eu aprendo a conviver de uma maneira legal com quem está do meu lado. Às vezes a gente quer resolver os problemas de relacionamento da gente em casa e com os amigos.
boa maneira. Primeiro, vá acertando um pouquinho o seu relacionamento com Jesus. Como é que você está com Ele? Ou você não está? Como é que você tem ouvido Jesus? Você tem ouvido Jesus? Ele tem de vez em quando dado umas puxadas nas suas orelhas, porque Jesus, Ele quer o bem da gente. E quando Ele vê que a gente está indo, Ele dá umas puxadas de orelha na gente. Você tem entendido as puxadas de orelha de Jesus? Você tem buscado a presença dEle? Você tem buscado a palavra dEle? Seu relacionamento com Jesus é algo vivo, real. Um relacionamento de amigo, que vai ajudando você a se tornar uma pessoa melhor. Bom, se for assim, eu garanto, ou seu dinheiro de volta, que o seu relacionamento com as outras pessoas vai ser bem melhor e elas vão agradecer. Você vai se tornar uma pessoa mais capaz de ouvir o outro, de entender o outro quando ele fala, e não só querer que os outros ouçam você e olhem para os seus problemas e vejam do seu ponto de vista. Você vai aprender a esperar pelo tempo, pelo ritmo do outro, como Jesus faz com a gente. Você vai aprender a conviver de uma maneira melhor. Quando eu era mais novo, andava de bicicleta, lembram? Os raios da roda da bicicleta ficam mais perto uns dos outros à medida que vão chegando perto do centro. Você quer que o pessoal na sua casa vá chegando mais perto um do outro? Vão chegando mais perto do centro, que é Jesus. Bom, pode ser que todo mundo não vá ao mesmo tempo. Talvez Deus tenha escolhido começar por você. Mas se Ele vai começar por você, isso é uma honra. Vá adiante, não desanime. Há muitas pessoas que ficam tristes dizendo: eu sou a única pessoa da minha casa. Não, você é a primeira pessoa da sua casa que busca Jesus. Se você, aos poucos, conhecendo Jesus, for vivendo a palavra de Jesus com o pessoal em casa, aos pouquinhos, alguma coisa vai mudar. Talvez não no tempo que você queria, talvez não com as palavras que você gostaria, mas aos poucos as coisas mudam. Você é o primeiro, não desista. Talvez Deus tenha escolhido começar por você, vá adiante. À medida que a gente vai estando mais perto de Jesus, para valer, a gente vai aprendendo a estar mais junto das pessoas ao nosso lado. A gente tem falado isso ultimamente. Uma coisa é você morar numa mesma casa com um monte de gente. Outra coisa é aprender a conviver. Aprender a estar do lado. Segurar a barra junto. Viver conquistas juntos. Quanta gente casada sofre de tanta solidão porque mora com um monte de gente, mas não tem ninguém dentro de casa que segure a barra junto, se alegre com as conquistas junto, conviva. Se a gente quer aprender a conviver, queridos, a gente precisa aprender isso com Jesus. Ele ensina. Ele é craque em nos ensinar a conviver de uma maneira boa, abençoada para nós e para os outros. A gente precisa primeiro conviver com Ele, para aprender a conviver com quem está ao nosso redor, as pessoas que Ele mesmo colocou na nossa vida. Eu acredito que se a gente tentar viver essas duas coisas ao longo desse tempinho que começa o ano, as pessoas ao nosso redor vão ser muito abençoadas e a gente vai ter um relacionamento bem mais legal com todo mundo. Primeiro, de vez em quando, olhar para dentro de si mesmo e se perguntar: eu estou sendo epifania de quê? Falando em bom português, o que eu estou mostrando para quem está ao meu lado? Não adianta querer fingir outra coisa. Eu dou aquilo que eu tenho. E se eu estou mostrando, e se eu estou criando ao meu redor um clima que puxa para baixo, é porque dentro de mim há algo que Deus quer trabalhar. Vamos enfrentar isso de frente com a ajuda do Espírito Santo? A gente consegue. A gente consegue. Segunda coisa, se eu quero melhorar a minha convivência com as pessoas que Deus me deu, eu preciso lembrar disso. Quanto mais perto eu chego de Jesus, mais perto eu consigo chegar do coração dessas pessoas. Quanto mais para longe de Jesus eu vou, mais eu me torno incapaz de me comunicar com elas de uma maneira boa, bonita, coração a coração. Se eu quero para valer que a minha família mude, não para ser o que eu quero, mas o que Deus quer, Jesus escolheu começar por mim, então lá vou eu. Perseverar no caminho do Senhor, evangelizar de uma maneira positiva, não impondo, não botando as pessoas para baixo, mas dando apoio, dando compreensão, dando perdão. Se a gente aprender isso com Jesus, com certeza
nossa convivência vai ser uma bênção para muitas pessoas. Onde a gente chegar, as pessoas vão se sentir mais perto de Deus. Que até o final desse ano alguém possa dizer isso a seu respeito, querido. Que bom, me encontrei com o Joãozinho. Joãozinho é lá da igreja. Olha, estou saindo tão bem. Joãozinho me disse umas coisas tão bonitas. Eu não lembro de nada, mas é tão bonito o que ele me disse. Me fez tão bem. E me encontrei com a Dona Maria lá da igreja. Dona Maria é tão gente boa, né? Que pessoa animada, pra cima. Dona Maria já tão velhinha, mas olha, ela vale mais do que 30 meninas dessa daí. Dona Maria é uma pessoa que corre, que busca, que luta. Olha, até me animou. Eu não posso fazer corpo mole, não. Eu tenho que ser assim também. Que as pessoas possam encontrar em nós um pouquinho mais de Deus. Do Deus que mora dentro de nós. É um Deus vivo, é um Deus que cura, é um Deus que salva. Que cada um de nós seja a epifania desse Deus poderoso aos olhos das pessoas que Ele colocou no nosso caminho.